Some days there's no one else who loves me like you used to. Some days I'm not myself, there's no one I can turn to. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. Salve, salve, Ducatiste! Muito boa noite a todos os Ducatistas do Brasil, fãs da marca. Está começando agora mais uma live streaming de produtos da Ducati do Brasil. Tchau, Marcão, boa noite. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Tudo bom. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao YouTube oficial da Ducati do Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês. Está começando agora mais uma live de produtos, como vocês bem devem ter acompanhado as nossas redes sociais. Desde o início dessa pandemia, a gente vem trazendo bastante informação, bastante novidade, e a gente encontrou essa forma de nos aproximarmos de vocês, falando um pouquinho dos nossos produtos, e inclusive durante todas essas lives que nós viemos conduzindo, a gente fez até alguns lançamentos, que foi a Scrambler Eye com 803 cilindradas, também a mais recente Panigale V4S 2020, um produto excepcional. Para quem não acompanhou, está nas redes sociais da Ducati do Brasil, no nosso próprio YouTube. Quer saber mais dos demais produtos? Sigam, compartilhem, curtem, que vocês vão estar sempre recebendo em primeira mão os nossos conteúdos, tá bom? Bem, eu sou o Matheus Amaral, o Head do Pós-Vendas e Marketing de Produtos da Ducati. E junto a mim eu tenho o Marcão, o Marcos Soleiro. Tudo bem, Marcão? Tudo bem, Matheus. Falei tudo bem de novo. O Marcos é um dos nossos responsáveis técnicos, não só que treina toda a nossa rede de concessionárias, mas também é responsável pelos assuntos técnicos, assuntos de garantia, e é quem está sempre dando um suporte à nossa rede de concessionárias. Então, ele está aqui para me ajudar a conduzir essa live e falar agora desse produto excepcional que é a Monster 1200S. Um produto que tem quase 30 anos de estrada no mundo, um pouquinho menos no Brasil, obviamente. A Ducati está instalada oficialmente no Brasil desde 2012. E hoje a gente vai falar sobre todos os recursos delas, os atributos, os diferenciais dessa moto que fazem dela ser uma referência no segmento das Naked. Então, mande suas perguntas. Hoje a gente vai começar a interagir muito mais cedo com vocês. Então, mande suas perguntas, suas dúvidas. Mas antes eu peço um favor para vocês. Se você ainda não segue a Ducati do Brasil no YouTube, por favor, nos siga, que isso fortalece muito a gente crescer o nosso canal e a cada vez mais gerar conteúdo que vocês gostam, conteúdo para que vocês possam sempre admirar e estar mais próximos de nós, tá bem? Então, curta, compartilhe, divida com seus amigos e familiares e vamos embora falar de Monster, né, Marcos? Exato. Bem, eu vou pedir para o Yuri dar uma varrida nessa fachada maravilhosa aqui, antes da gente começar a falar, mas é importante dizer que esse produto ele evoluiu muito ao longo desses 30 anos. É um produto que agora está muito mais ágil, ela está muito mais aerodinâmica também, não é, Marcos? Também, mais potente. Mais potente, inclusive, se tornando esta referência. Então, a Monster ela nasceu no início da década de 90. 93, né? Em Borgo Panigale. E esse aqui foi um desafio de Massimo Bordi, o então chefe diretor de engenharia da Ducati. Diretor de engenharia da Ducati, à época, que lançou esse desafio para quem? Para o chefe de design, Miguel Galuzzi. O ítalo argentino Miguel Galuzzi. Eles queriam o quê naquela época? Desenvolver um produto que brigasse no mundo das cruiser, mas não dessas cruiser que vocês conhecem, dessa categoria tão famosa hoje. De motos o quê, Marcos? Que pudesse percorrer longas viagens, ao mesmo tempo que desse para ser usado na cidade também. Ao mesmo tempo que desse para ser usado na cidade, ou seja, que ela não fosse uma esportiva para um uso exclusivo de autódromo ou algumas viagens desse tipo, mas também ela navegasse dentro desse segmento. Mas, claro, sempre tendo aquele cerne racing da Ducati que sempre foi referência. Ou seja, eles queriam que fosse um produto inconfundivelmente Ducati. Tanto que existe a hashtag hoje, né, Unmistakable
a Monster, e é justamente isso. Eles queriam que fosse feito o desenvolvimento de uma moto que navegasse, tivesse entre essa lacuna de uma super esportiva e uma cruiser da época, mas que fosse no padrão Ducati e inconfundivelmente Ducati. E daí Exato. foi lançado esse desafio para o Máximo, né? Exato. Como que era isso? Para o Máximo, Eles perdão, para o queriam Galuzzi. Isso. Como é que o Board pensou? Pensou numa moto com motor forte, mas que não fosse uma esportiva, né? E que desse essa identidade Ducati, ao mesmo tempo que fosse o mais minimalista possível. O que quer dizer isso? Uma moto simples, né? Que ela tinha um quadro, 2 rodas, o tanque, o assento e um guidão. Né? O mais simples possível e que fosse fácil de pilotar. Né? Qual que era a ideia que ele teve na época? Ele pensou o seguinte, que se aquele filme, O Selvagem, fosse feito em 1993, a moto que o Marlon Brando pilotasse seria uma Monster. Né? Se você não assistiu, assista O Selvagem, Marlon Brando e Lee Marvin, um filme muito legal. O Selvagem, The Wild One. The Wild One. Muito bom. Ou seja, ele queria que a referência de moto para ser utilizada ali como protagonista do filme fosse uma Monster. Uma Monster, ou seja, na época não existia o nome Monster ainda, mas que fosse uma moto com essa referência da Ducati, né? Isso. Ou seja, ele queria minimalista, aproveitando peças das motocicletas pré-existentes, né? Até para reduzir o custo. Sim, e é importante dizer isso que na indústria, tanto de motos, de automóveis, caminhões, enfim, existe o chamado carry-over, ou seja, peças que você utiliza de outras motocicletas. Isso é comum em todas as indústrias e não era justamente para você ter um projeto barato, mas sim para você ter um projeto eficientemente bom para que você desenvolvesse e lançasse um produto mais acessível ao mercado, né? E foi aí que ela foi lançada. Então, inclusive com quadro exposto, né, Marcos? Motor, motor e quadros expostos, sem aquele monte de carenagem, peças, não vou dizer que sobram, mas que peças ele não precisaria usar naquele momento como carenagens para motos que você pode... Que fosse uma moto simples e potente e com a identidade Ducati. Entendi. Então foi aí que foi lançada, foi encontrada essa lacuna entre esses modelos que a gente falou. A Cruiser, mas não a Cruiser como vocês conhecem hoje, obviamente. Ou seja, a moto que pudesse cumprir essas longas viagens e também não fosse uma super esportiva, mas com o padrão Ducati. E aí nasceu-se então essa maravilha italiana que é a Monster. Na época foi lançada... Acho que ela foi apresentada pelo Galuzzi em 93 no Salão da Alemanha, em 92, perdão. Já no ano seguinte ela começou a ser produzida com motor de 900 cilindradas. E os anos foram se passando, né, Marcos? E foi sendo um produto muito bem aceito pelo público. E uma coisa legal também para a Ducati na época, nos anos 90, era o quê? Você podia acessorizar a moto de um jeito que nunca foi feito antes, né? Porque você não tinha tanta peça, ou seja, é uma naked, é uma moto nua, vamos dizer assim, certo? Então, no pós-vendas você podia, a rede de concessionários podiam fomentar muito mais negócios ali dentro, né? Ou seja, colocar uma infinidade de acessórios. Você podia customizar ela da forma como você quisesse. Muito bem. E aí então, pessoal, lá pelo começo dos anos 2000, a Monster passou a ganhar injeção eletrônica, ou seja, já foram ali praticamente 8 anos de mercado, né? Uma série de motores, uma série de recursos, e ela passou a ganhar injeção eletrônica. Um pouquinho mais adiante, né, Marcos? Ela foi uma moto tão aceita no mercado que ela passou a ser a metade das vendas da Ducati na época, em 2005, estavam o quê? Nas costas da Monster, ou seja, a Monster representava mais de 50% das vendas mundiais da Ducati. Então, para vocês verem como ela fez tanto sucesso, né? Que, inclusive, ela traz referência, né? Ela traz um pouquinho daquele clássico contemporâneo, né? Para quem é mais purista, inclusive dá até para a gente mostrar, vou pedir para o Yuri vir aqui. Ele tem o quê? Essa trava do tanque. Dá uma explicadinha, por favor, Marcos. A trava do tanque, que hoje é feita em metal. A Monster original, isso daqui era uma espécie de uma borracha que você puxava aqui, esticava ela aqui, prendia, retirava o tanque girava, você tinha acesso à caixa de ar. Essa trava voltou um pouco mais elaborada do que aquela borrachinha da época, e está aqui hoje em alumínio. Muito, muito bom. Bom, para os puristas isso aqui faz a diferença, faz a diferença. Inclusive é fácil até para os técnicos da nossa própria rede para remover o tanque, né? Também, você tira o banco, você destrava aqui. Ele pivota aqui no meio, você tira o tanque, tira as borrachinhas do canister e do respiro da tampa. Você consegue levantar o tanque e ter acesso à caixa de ar. Muito bem. Ainda teve uma parada
em 2005, na Bélgica, que foi a parada no mundo que reuniu mais motos de um mesmo modelo. Está no Guinness Book. No Guinness Book na Bélgica. 405 Monsters numa parada na Bélgica. Muito bem. É uma moto de muita história, de muita jornada, né? Afinal, são quase 30 anos. 30 anos de mercado. Enfim. Então, pessoal, a gente já vai começar a responder algumas perguntas de vocês. Eu vou pedir para a produção continuar interagindo com vocês. Obviamente, tem muita pergunta que a nossa equipe de monitoramento já vai estar disponível para te responder rapidamente. Mas queira perguntar o que vocês bem quiserem, que a gente vai explicar sobre cada um desses recursos ao longo dessa nossa live, tá? Tem pergunta aqui, produção? Vamos lá. Então, vamos começar aqui. Pergunta do Diego Nobre. Escapamentos Termione são homologados no Brasil para Monster? Nós temos Termione e nós vamos falar daqui a pouquinho mais quando a gente entrar no bloco para explicar sobre o motor, certo? Exato. Então segura um pouquinho aí, Diego, mas nós temos Termione sim, nós da Ducati, tá? Não é qualquer Termione por aí. Então, só para a gente completar essa parte aqui antes de começar a falar do motor, essas N variantes que a gente teve ao longo dos anos para a Monster fizeram dela uma referência nas Naked, e ela deu um novo significado, né, Marcos, para o que é uma moto naked no mundo. Então, ela acentuou essa esportividade, essas características ao longo dos anos, e trazendo inclusive freios de corrida e suspensão ajustável, né, tanto a dianteira quanto a traseira, para chegar hoje no que ela é, nessa referência maravilhosa. E hoje nós temos aqui uma versão Ducati Red, mas também nós recentemente lançamos uma nova cor chamada Black on Black, que vocês devem ter visto nesse vídeo inicial, que é uma cor totalmente diferente, muito alinhada com o design da Ducati. E se você quiser conhecer essa versão, procure o seu concessionário, um concessionário mais próximo. Eu tenho certeza que muitos dos nossos concessionários devem estar aqui interagindo no chat. Então, se você tem interesse na Black on Black, você pode procurar nas nossas redes sociais, no nosso website, no nosso Instagram, ou simplesmente falar com um dos nossos concessionários que ele vai te trazer todas as informações desse produto. Tá bom? Vamos ver. Casal Multistrada e Ricardo Simorrara mandaram um oi. Tchau a tutti. Casal Multistrada, Ricardo Simorrara, presença sempre perene aqui. Muito bom ter vocês, advogados da nossa marca. Bem, a Renata Martins, acabei de comprar em Moema Monster 1200S. Pô, muito feliz em saber disso, Renato. Espero que você goste bastante da sua Monster 1200S. É um produto excepcional. E, enfim, muito bem o seu comentário. Inclusive, produção, peço para as mulheres, cadê as mulheres ducatistas e pilotas para interagirem mais com a gente aqui, que a gente vai falar bastante sobre o produto. Então, mulherada, vem com a gente, conversa aqui, interaja com a gente e mande suas perguntas, porque essa moto aqui, ela não é só para homem, essa moto é muito versátil, é uma moto para todos os tipos de motociclistas, inclusive para altura, que daqui a pouquinho a gente fala também, tá? Eu vou dar uma pausa nas perguntas, vamos começar a falar das características técnicas dela então, Marcão? Tá. Motor, né? Motor é o tradicional testa estreita 11 graus, já bem conhecido de todo ducatista, né? Os 11 graus ali é um motor de 1.200 cilindradas, 1.198 centímetros cúbicos, 147 cavalos e 128 Nm de torque. Testa estreita 11 graus. 11 graus é aquele ângulo que a gente tinha explicado na primeira live nossa, que é o ângulo de cruzamento. Na live da Multistrada. Se você não acompanhou, você pode ver no nosso IGTV, está disponível lá. E o Max falou bastante sobre isso aí, mas vamos lá. Os 11 graus é relativo ao ângulo de cruzamento, é aquele ângulo onde as válvulas ficam abertas ao mesmo tempo, tanto a de admissão quanto a de escape, para aumentar a potência e melhorando o fluxo de gás que entra dentro do cilindro. Tá? Então ela não é aquele motor já bem tradicional, com aquele rumbling que todo mundo já conhece da Ducati, aquele barulho bem agressivo, né? Aquele torque bem alto embaixo, desde as baixas rotações até a última faixa do giro. Torque máximo de 128 Nm a 7.750 RPM. Ou seja, numa rotação muito baixa. A gente fala bastante sobre isso, né? O torque máximo está na rotação mais alta, mas a curva é bastante plana, como em qualquer Ducati, né? Por isso que você sente aquele empurrão logo embaixo das rotações até o final do giro.
E ela vem de uma maneira explosiva, só que linear, não dá aquela cabeçada. Exato. Muito Isso bom. ajudado também pela eletrônica, que é bem completa, Sim. a gente vai falar daqui a pouco. Só que 7.000 RPMs, para quem conhece, para quem anda de moto, sabe que 7.000 RPMs é uma chamadinha de mão que você já tá ali, 7.000, né? é isso aí. Na marcha lenta tá 3 pau e meio ali, e enfim. Bom, se você quer saber mais tecnicamente, mais a fundo sobre o motor, eu recomendo você visitar as lives anteriores, principalmente a da Multistrada, onde a gente falou, inclusive, sobre o motor DVT, que não é o caso dessa daqui, mas o motor tem essas 3 graus, que, inclusive, é um motor, né, Marcos, que já disputou o Mundial de Superbike e já foi vencedor em 2008, em 2011, com Troy Bayliss e muitos outros pilotos, e Carlos Checa, né? E, inclusive, sempre foi muita referência. Exato. Já falando de Já Mundial... um motor bem tradicional Sim. da Ducati. Já falando de Mundial de Superbike, tem uma pergunta aqui que eu encontrei, deixa eu ver. Qual é o freio dianteiro e as suspensões? Essa pergunta é do Ricardo Simorrara. Um abraço para o Simorrara, um abraço para o Doc Campinas, um abraço para o Doc São Paulo, para o Doc Sul. Eu até vi uma interação do Doc Esquadra Sul aqui. Edu, grande abraço para você, para todos os Doc de todo o país. Eu não vou mencionar um por um, mas um abraço a todos vocês, aos presidentes, aos membros, que estão sempre advogando pela nossa marca, sempre divulgando os nossos produtos, fazendo viagens, enfim, sempre ao nosso lado, né? Então, um grande abraço para todos vocês, membros do DOC. E se você não conhece o DOC, o Desmo Owners Club, é o clube dos ducatistas, onde você tem uma série de vantagens em fazer parte desse clube, além de você ter um relacionamento com pessoas que têm essa paixão mútua pelos nossos produtos, você também pode fazer uma série de passeios, uma série de viagens e de eventos com eles. É um pessoal muito, muito, muito bacana. E vale muito a pena você conhecer o DOC. Quer saber mais sobre o DOC? Procura no nosso website oficial, ducati.com/br, que você vai encontrar as informações lá, né? Isso. Mas voltando para a pergunta do nosso amigo Simorrara, que eu já puxei esse gancho para falar sobre freio de competição, a gente tem o quê? Brembo M50, que até há pouco tempo atrás era o mesmo usado no Superbike. Suspensão Öhlins, totalmente regulável na pré-carga e no retorno, né? Manualmente, mecanicamente. Sim. E o freio totalmente Brembo. Pinça radial, aliás, bomba radial e pinça monobloco. E a pinça de fixação radial também, né? Pelo Exato. Aqui. Fixa A bomba, Brembo, todo o conjunto é Brembo, né? Exato. Qual que é a diferença desse tipo de bomba e esse tipo de pinça? Ela por ela ser radial, todo o esforço que você coloca vai de encontro ao handlebar. Ao guidão. Ao guidão, tá? Então não tem deformação mecânica nenhuma. Praticamente toda a potência que você coloca aqui, toda a força que você coloca aqui, ele vai para a roda. Ao mesmo tempo que a bomba a pinça sendo monobloco, ela não deforma. Então toda a energia que você põe aqui é a energia que a pinça que ela aplica no disco de 330 milímetros. Quer dizer, é um freio excelente para parar os 147 cavalos da motocicleta. Ao passo que a gente na traseira também continua com Brembo. Também continua com um Brembo. disco de 240 milímetros. Exato. Também muito monobloco. bem. Também monobloco. Muito bem. Pessoal, continue mandando as suas perguntas que a gente já vai respondendo aqui para vocês. Mas vamos dando sequência aqui. Vamos falar da eletrônica, que eu vi que tem gente que quer saber sobre o painel. Mostrem o painel painel TFT dessa belíssima máquina. Muito bem. Bom, daqui a pouco a gente já vai ligar, vou pedir para o Yuri já ir se preparando para dar um close aqui. A gente vai falar sobre os recursos, mas como vocês já devem ter acompanhado nas demais lives, a gente passa para falar sobre cada um deles aqui. E agora vamos falar sobre DTC, Ducati Traction Control. Marcos, ela tem DTC, tem controle de tração. Tem controle de tração, que funciona basicamente como aqueles outros que a gente explicou nas outras motos. Ele elimina um pouco do torque na medida que ele sente, que ele percebe, que ele lê a partir dos sensores que a roda traseira está patinando. Ele elimina esse torque, mantendo a aderência da roda traseira com o piso. E são 8 níveis de regulagem. 8 níveis de regulagem desligado também. Você pode desligar o controle de tração, deixar do 1 até o 8. Até o 8. O 8 é o mais intrusivo. Mais intrusivo, e é aquele que atua mais, o 1 é o menos intrusivo. Tudo bem. Você está mais livre ali. Muito bem. E a gente tem o Ride by Wire, ou seja, acelerador eletrônico, sem necessidade de cabo, correto? Não tem cabo, você tem um potenciômetro aqui que se comunica com o potenciômetro do
corpo de borboletas, que é onde as borboletas abrem e entra o gás para alimentar os cilindros. Tá? Isso daqui é um comando eletrônico e é comandado pela ECU. Muito bem. A ECU, que é o módulo de gerenciamento Módulo de eletrônico, gerenciamento e o eletrônico. potenciômetro é um dispositivo eletrônico também, que à medida que você dá a abertura aqui, ele faz essa leitura, já informa ao módulo, e assim ele vai dar o comando para que o acelerador abra ou feche e vá admitindo o ar junto ao combustível que é injetado dentro da câmara de combustão, e ali é feita a combustão. Exato. Essa do abertura combustível. é comandada pelo tipo de riding mode que você colocou no painel. Muito bem. A gente vai Tá. explicar isso adiante. Ela tem Quick Shift Up and Down, correto? Quick Shift, Up and Down. E também Up and Down ou desligado. Você Ou pode desligado. desligar também, tem a Tá? opção de desligar. Ou seja, você não tem necessidade de uso da embreagem caso queira. Obviamente a gente recomenda para sempre que você esteja na estrada. Na cidade não se faz tão necessário, né? Até porque Exato. ele precisa acompanhar um pouco do giro do motor. E Mas acima de 1.500 RPM você usa o Quick Shift, não abaixo disso. legal. Muito bem. O que mais que ela tem, Marcos? Ela tem anti-wheeling, wheelie control, ou seja, control. anti-empinada. Anti-empinada, ela controla o torque que você aplica na roda traseira e com a leitura do IMU, que está posicionado aqui no meio, que é aquele módulo, é um outro módulo que a Ducati tem, que informa para as ECUs quais são as inclinações da moto nesse eixo e nesse eixo, e aí ela diminui ou diminui esse torque na medida que a frente da moto levanta. Entendi. Colocando a moto no chão de volta, a frente da moto no chão de volta, de acordo com o tipo de regulagem que você colocou no DWC, o Ducati Wheeling Control também em 8 níveis. Muito tá? bem. Só lembrando, essa moto aqui ela é muito completa, tá? Ela tem inclusive o EMU. EMU, que é uma unidade inercial. Que ela consegue entender que a moto está cumprindo um momento de uma curva, ou seja, um momento onde ela está se inclinando. Exato, ela informa, essa unidade ela informa para todas as outras ECU quais são as inclinações dessa moto. Muito bem. Quais são os ângulos. Essa aqui, inclusive, ela deita 46 graus, ou seja, uma das que mais inclinam no segmento. E se dá para você cumprir a trajetória de uma curva de uma maneira deliciosa, para quem gosta bastante de aventuras. E com o ABS Corner, ou seja, o ABS de curvas, você pode ficar tranquilo, que a gente já explicou em outras lives, mas para quem chegou agora, explica pra gente, Marcão. ABS de curva. Dei uma alicatada no freio durante a curva. Durante a curva. Ela a partir da leitura do EMU, ela informa para a ECU qual que é, para a ECU da Bosch, que é a unidade do ABS, qual que é a inclinação que você está com a moto e retira a potência do freio, impedindo que a roda trave e você caia na curva. Então ela torna o veículo o mais seguro possível. E o legal disso daqui, gente, diferentemente de quem está acostumado a usar o ABS de carro, que dá aquela pisada bem forte no freio, você sente o módulo modulando, ou seja, distribuindo a pressão entre as válvulas ali para que a frenagem seja distribuída nas 4 rodas. Aqui você não sente isso. A atuação para você ela passa a ser praticamente transparente, né? Exato. Ou seja, você pode frear forte, ela vai exercer essa função. Eu, particularmente, já passei por uma situação dessa, onde eu freiei muito forte, não foi numa curva, foi em linha reta, mas eu vi a destreza como ela faz essa distribuição da frenagem, ou seja, com que ela não freia de uma vez e consegue modular de modo com que a moto também não arraste, ou seja, não dê aquele efeito de te dar uma rasteira e você ir para o chão. Então toda essa eletrônica junto com o freio da Bosch e os pneus da Pirelli tornam a Monster uma moto muito segura. Muito segura. Outra informação muito importante da eletrônica dela é os farol em LED, as setas também são em LED, né? Em LED, Full LED, farol. E a luz de condução diurna, ou seja, Daytime Running Light. Muito bem, muito bem. Ela tem 3 modos de condução. 3 modos de condução. Sport, Touring e Urban. Tá. A gente vai explicar. É importante vocês saberem que cada um desses modos atua de uma maneira distinta na moto para uma necessidade distinta também, ou seja, estrada, autódromo, dentro de cidade. Um deles, por exemplo, é o Touring, que reduz a potência do motor. Ele mantém a potência do motor nos 147 cavalos, mas a entrega, graças ao sistema Ride-by-Wire, ela é mais suave. Eu falei o Touring, perdão, mas é o modo Urban, não o Touring. Isso, o modo urbano. O Urban, 102 cavalos, 102 cavalos. Entrega dessa potência suave, quer dizer, a borboleta do
do corpo de borboleta, ela abre de forma suave. Então, essa entrega dos 102 cavalos é feita de forma branda, de forma suave. Ou seja, cai de 147 para 102, ou seja, 102. você não vai precisar usar isso na cidade. E uma curiosidade aqui, muita gente pode estar se perguntando, mas por que 102 tão específico? Os dados de homologação são feitos sempre na unidade de HP, horsepower. Quando a Ducati desenvolve isso, e ela quer falar assim, poxa, 100 cavalos, 100 HP, perdão, são suficientes para isso, quando ela é homologada, a gente traz aqui para o Brasil que usamos um outro sistema, Exato, a gente outra tá mais unidade de medida. acostumado a ouvir em CV, então a gente Isso. só converteu, por isso que fica quebradinho. Fica quebradinho, Só uma 102 conversão de cavalos. unidade. Muito bem. Tá bom, vamos ver se tem mais perguntas aqui. Vamos ver. Mostrem o painel. Tá, eu vou pegar mais perguntas aqui. Mas vamos ligar o painel aqui e já mostrar então esses modos de condução, Marcos? Vamos lá. Então tá, você falou dos modos de condução. Yuri tá posto aí para a gente mostrar? Vamos lá. Então esse aqui é o painel TFT. Painel TFT. A gente clica rápido, aparece o modo esporte. Se eu quiser trocar pro... Opa, já está no esporte. Já está no Eu esporte. entro aqui no Touring, seguro o botão. Vai piscar o modo Touring. Selecionou o Touring. Selecionou o Touring, passou para o Touring. Legal. Tá? De novo, se eu quiser trocar de novo, entro no Urban, vai trocando as cores ali, a gente está vendo. E aqui e essa switch, ela mostra quais são os níveis, tanto de ABS, controle de tração, controle anti-wheeling, para cada um desses modos. Cada Volta lá para o pessoal ver, por favor. tipo de modo que eu tenho um padrão de fábrica, que é de acordo com aquele modo que eu escolhi. Entendi. Eu consigo passear em todos eles, modificar todos eles, eu consigo trocar o modo, chamar um modo de Urban e trocar ele para as características do esporte, se eu quiser, tá? Legal. Então vamos dar uma navegada nesses modos e fazer Então, vamos lá. Aí você sai, né? Já fez a seleção. Isso, se eu apertar e segurar, eu entro no Riding Mode. Aqui é o menu onde ele tem todos os... Depois a gente volta, mas vamos lá para os modos. A gente tem o modo esporte Modo aqui, então. esporte, tá? Onde eu tenho todos os controles que eu posso alterar nesse modo esporte. Se eu for passeando neles, eu tenho o DQS. Vou entrar ali no DQS. Eu posso colocar ele off, up and down. Posso seja, desligar, você desliga. deixar ele só para cima ou para cima e para baixo. Muito bem. Se eu der mais um clique, eu saio fora, vou para o motor, que é onde eu controlo a potência do motor. Seguro, entro, baixa a potência, 102 cavalos, média, que são os 147 entregues de forma lenta, ou alta, que são os 147 de forma rápida. Aqui, vamos fazer uma pausa aqui, vou pedir para a câmera aberta voltar. Esse tipo de entrega é importante. Saber que se você colocar uma entrega low, ou seja, baixa, à medida que eu dou a mão com muita força aqui, ele não vai responder a minha chamada, certo? Exato, essa transmissão do movimento do potenciômetro que está aqui no TPS, quer dizer, que abre a borboleta, Aqui você pede comando. E aí então você pode escolher low, baixo, médio, muito bem. Muito bem. Saiu daqui, DWC, e conversa com o motor, abaixando ou aumentando a potência que você de acordo com o módulo que você selecionou. Controle de tração, também em 8 níveis ou desligado, tá? De forma menos intrusiva, ou Até o 8 que é mais intrusivo. mais intrusiva até o 8. E também o ABS, que eu tenho ele, posso desligar o ABS, ou tenho os 3 níveis, 1 a 3, do menos intrusivo para o mais intrusivo. Vamos sair daqui. Muito bem. Se eu alterei e não gostei, eu entro lá no default, no padrão da fábrica, clico lá, e ele volta para o padrão original daquele módulo. Aqui a gente tem o display, que é o tipo de painel que a gente está selecionando, de acordo com o módulo, com o tipo de condução que a gente está escolhendo.
tem o PIN code, que é aquela senha que você coloca. Você liga a moto sem chave. Que você liga a moto sem chave, é importante você colocar esse PIN code na concessionária, porque Muito ele precisa do equipamento. Tá. Do equipamento de diagnóstico para selecionar esse PIN code. Tá bom. Né? DRL, você pode deixar ele no manual, você liga, ou automático. Ou automático. Ele tem um sensor que verifica se O sensor crepuscular, que entende se está noite ou dia. Noite ou dia e seleciona Muito a bem. iluminação do painel de acordo com a luminosidade que você Legal. tem no ambiente. Muito bem. LEP também é LEP, interessante, né? interessante, Quem gosta se de você- autódromo, autódromo. também. Você consegue colocar aqui e contar o número de voltas, volta mais rápida, todas essas informações. Tá? Opa. Sistema de unidade, se você quiser colocar a unidade inglesa, acho que Muito bem. não é o caso aqui no Não Brasil. é o caso. As horas. As horas, o relógio e a data. Muito bem. Aqui você tem, está em cinzinha aqui, o Bluetooth. Porque ele tem como opcional você comprar uma unidade do Bluetooth e inserir nela. Tá? Ele tem um chicote já adaptado para isso. Já está ali a fiação. Sim. Você só compra o acessório, onde você vai conseguir abaixar o programinha no teu celular Sim. e configurar o teu painel Para fazer interface com o seu intercomunicador, por Exato. exemplo. Esse é o DMS, do CAT Multimedia System, tá? É um acessório disponível também para a Monster, tá bom? Aqui tem as luzes de service, que é onde te avisa das revisões, né? Isso é importante o pessoal saber. Muitas vezes a pessoa fica confusa, poxa, eu não vi isso no manual do proprietário, mas aqui ele mostra, né? A revisão anual, a revisão décimo e quanto falta. Nesse caso é uma moto 0 km, então ela não mostra aqui quanto falta para entrar na próxima revisão. Exato. Que, a propósito, a primeira revisão, 1.000 km, 1.000, a segunda revisão, 15.000 km. 15.000 E- e depois de 15 em 15. A Perfeito. Desmo com 30.000, fora isso a revisão anual. Muito bem. Né? Que está lá no manual também. Muito bem. Info, que seria a tensão da bateria a rotação do motor. Muito bem. E Tire Setting. Se você trocar o pneu por um outro não original, você tem a possibilidade de, vamos dizer que essa medida, o perfil do pneu seja diferente desse que a gente Sim. tem aqui. Então aí a velocidade, se você manter ele dessa forma, ele iria marcar uma velocidade incorreta. Essa aqui é uma forma de você colocar um pneu diferente do original, com um perfil diferente, e calibrar o velocímetro para esse novo pneu. Muito bem. Tá? Aliás, só para deixar claro, pessoal, pneu não original não significa não original homologado pela fábrica. É um pneu que talvez não esteja na especificação que a gente fala. Né? Exato. Por exemplo, a gente está muito bem calçado aqui, né? Como diz a Pirelli, potência não é nada sem controle. Exato. A gente está aqui muito bem calçado por um par de Diablo Rosso 3. 3. Por exemplo, na dianteira a gente tem 120 milímetros de largura de banda de rodagem por 70 milímetros de altura e com essas rodas de 17 polegadas. Já na traseira tem 190 por 55. Então, de repente, você comprou um pneu Diablo Rosso 60. Você faz esse setting que o Marcos falou para você e ele vai entender e a rotação do motor Ele tem uma forma ser aqui, configurada. quando você coloca o Tire Setting aqui, ele já te indica qual a velocidade que você tem que manter e quais as marchas que você pode andar para que o velocímetro fique calibrado com o seu novo pneu. Bom, e aqui a gente sai e Muito bem. basicamente é isso. Tá É bom, isso que no a gente painel é tem. isso. Como vocês viram, a moto super completa, ela só não tem suspensão eletrônica, que é a suspensão dela é Öhlins, mas com regulagem mecânica. O resto ela tem praticamente tudo o que uma outra esportiva tem. Não é eletrônica, mas é Öhlins. Não Ou é eletrônica, seja, mas é Öhlins. É o que é há o de melhor melhor que no tem mercado. no mercado mundial de suspensão. Então a gente tem ajuste de compressão de um lado e retorno de outro, Exato. mecânico. Isso, compressão do lado esquerdo, né? E rebound, retorno E na o retorno na do traseira. lado direito. E ajuste da pré-carga das molas em ambas as suspensões. A partir dessa porca azul aqui. Tá. Na traseira, Na traseira a gente também tem Öhlins. a gente tem Öhlins também. A gente tem aqui as porcas de regulagem da pré-carga e o ajuste de retorno que está aqui atrás, nesse manípulo aqui que está meio escondidinho. Tá. Manípulo preto aqui. Muito bem. Bom, vamos ler um pouquinho mais de pergunta aqui. Pergunta do Fernando Kipper.
Como é o comportamento da Monster em condução esportiva? Fernando, é excepcional. Você pode customizar para deixar ela mais solta ou um pouquinho mais presa, como o Marcos explicou aqui, sobre as nuances do motor e também das variações de níveis de ABS, de controle de tração e anti-wheeling, mas ela não é arisca, tá? Eu já andei bastante no modo esportivo dela, ela é deliciosa de se andar e você pode configurar de uma maneira com que ela não atrapalhe o seu prazer de pilotar, que é o que faz a diferença, né? Exato. Então, ela o comportamento dela é gostoso. Eu recomendo você vir a uma das nossas 13 concessionárias do Brasil, fazer um test ride, que eu tenho certeza que você vai sair com o negócio fechado, tá bom? Pergunta do Adilson Filho, Marcos. É possível deixar a moto mais macia na regulagem? Sim. Se você tirar um pouco da pré-carga, automaticamente você aumenta o curso das molas. Então ela fica mais macia. Regulagem bem simples. Tá. Uma chave de boca aqui 17. Protege aqui com uma fitinha, né? Para não estragar o anodizado do parafuso e Legal. regula ela. Tá. Pergunta do Diego Nobre. Temos como colocar Bluetooth como na multistrada? Bom, você já mostrou Sim, aqui. tá aqui É no possível, painel. então ele já vem preparado para ter o Ducati Multimedia System. A Renata Martins perguntou, quero saber sobre as regulagens. Bom, como o Marcos falou, são regulagens manuais na suspensão dianteira e traseira, mas se você estiver falando sobre as regulagens de ABS, de anti-wheeling e tudo mais, foi essa passada que o Marcos deu para mostrar como você consegue ajustar e configurar da sua maneira, tá bom? Renata, Eduardo Massaro, um alô do Doc Ribeirão Preto. Um abraço pro pessoal de Ribeirão Preto, da Ducati 4 e também do Doc de Ribeirão Preto. Valeu, Edu, pela presença. Thalita Alves, o assento é amigável para a garupa? Essa é uma excelente pergunta. Vamos lá. Antes de falar do assento, eu vou pedir para o Yuri dar um foco aqui. Esse banco aqui, padrão de fábrica, ele é um monoposto, ou seja, você pode ver que aqui você não pode sentar. Mas ele já vem com as pedaleiras para você apoiar a sua garupa. Mas isso aqui você facilmente consegue remover, certo? Isso daqui. Então vamos primeiro começar pelo monoposto. Tira o banco para a gente dar uma olhadinha, por favor, Marcos. Pega a chave, coloca aqui, gira, sai o banco. Aí a gente tem aqui um parafuso, outro parafuso, remove eles, abre aqui, e essa capa plástica sai. Entendi. E você tem o banco do garupa. Do garupa, muito bem. E aí, a Thalita perguntou se ele é amigável para a garupa, né? Ou seja, você fica numa posição alta aqui, ele é bem largo, eu vou pedir para o Yuri dar até um foco. Obviamente ele não é igual ao do piloto, mas ele é largo o suficiente para você ter uma viagem bacana, até porque o conceito dessa moto, apesar dela ser uma naked esportiva, é um conceito para uma moto que ela possa viajar a longos trajetos, né? Certo. Beleza. Com relação ao assento ser amigável, então já vamos aproveitar que a gente está aqui. Eu passei por algumas outras perguntas aqui que dizem respeito à altura. Isso é legal falar, né, Marcos? A gente tem regulagem de banco, certo? Regulagem de banco. Yuri, dá um foco aqui pra gente. Vamos mostrar para o pessoal que está lá em casa. O banco ele tem 2 níveis de ajuste. Você vê aqui na minha mão o ajuste para o banco ficar mais alto ou mais baixo. Ou seja, 820 aqui, 795 aqui. Ou seja, 795 aqui, 79 centímetros e meio em relação ao solo ou 82 centímetros em relação ao solo. É um ajuste manual que você mesmo faz na sua casa, sem necessidade de ferramenta, e você consegue ajustar a altura do banco. A altura do banco. Tá Não bom? precisa comprar acessório, não precisa fazer nada. É só mudar isso aqui de posição e retirar esse calço daqui. Ele se encaixa aqui quando você abaixar. Quando você levantar o banco, você repõe o calço. Muito bem. E repõe o banco. Mas vamos aproveitar que a gente já está sem o banco. Eu vou pedir para o Yuri mostrar mais um item, já que a gente tirou o banco para mostrar. A gente tem aqui desse nosso lado, né, Yuri? O kitzinho de ferramentas e também essa tomada USB protegida contra o ingresso de água. E aqui dentro você pode colocar um dispositivo para ser carregado aqui. Tá bem? Bom, ótimo. Vamos lá, vamos continuar com as perguntas aqui. O que mais que a gente tem? Tem bastante pergunta hoje, hein?
A Paty Oliveira. Hoje tem bastante mulher interagindo, né? Foi bom a gente comentar. Então, mulherada, continue. Inclusive, essa questão de altura, não só para mulher. Mulher tem a estatura como padrão do latino ser um pouquinho mais baixa do que o homem. Mas para o homem também. Ou seja, isso faz toda a diferença. É uma moto excepcional, independente do gênero. A pergunta da Paty é: o que é essa carenagem vermelha? Eu imagino que ela esteja dizendo disso aqui, né, Marcos? Que é o radiador da transmissão, correto? Tem um radiador de óleo aqui, tá? Ajuda a refrigerar o óleo do motor. E aqui está o radiador d'água. Esse aqui é uma carenagem que aumenta o fluxo aerodinâmico para dentro do radiador de óleo para melhorar, otimizar essa refrigeração do óleo do motor. Tá. Bom, e falando de que ela é fácil de ser pilotada por independente de quem quer que seja, ela tem um chassi o que, Marcos? Multitubular de treliça. Multitubular em treliça, tradicional da Ducati já, que é fixo no bloco do motor, tá? Os cabeçotes. Ancorado nos cabeçotes. Para que isso? Para reduzir peso, né? O conjunto do motor, cabeçotes e bloco, ele é uma unidade estrutural também, e com isso você não precisa de um chassi grande aqui, que só aumenta o peso do conjunto. Entendi. Já falando de chassi, de estrutura, se você bem olhar aqui, você não vê a balança, né? Ou seja, é uma balança monobraço, que ela está do lado esquerdo do piloto, e dá essa sensação de roda flutuante, inclusive com detalhes muito bonitos aqui nas duas rodas, tanto dianteira quanto na traseira. O tanque dela é para 16,5 litros, certo? Certo. Ou seja, garante bastante autonomia. autonomia. Muito bem. Vamos para as perguntas. Vladimir Reis, explica sobre o Quick Shift, por favor. Tem uma Monster e tem algumas dúvidas. Como que é o funcionamento do Quick Shift, tanto para cima quanto para baixo, Marcos? Tá. Tecnicamente, como é que ele funciona, né? Para baixo, para cima, quando você está trocando as marchas, o que ele faz? Ele corta a ignição, né? O motor, naquele instante, ele tem um sensor aqui que, com a pressão do seu pé para cima, ele fornece isso, ele informa para a ECU que você está querendo trocar de marcha para cima, né? Aumentando as marchas, ele corta a ignição naquele momento. Com isso, ele tira o torque das engrenagens e o acoplamento das engrenagens dentro do câmbio se torna bem suave, sem a necessidade do uso da embreagem. E daí, como é que você faz para fazer esse mesmo movimento para baixo? De novo, com a pressão do seu pé no shift do câmbio, ele informa para a ECU que você está forçando ela no sentido oposto. Com isso, através do sistema eletrônico de gerenciamento da borboleta, ele aumenta um pouquinho a rotação do motor, casando a velocidade do eixo secundário com o eixo primário, para que você engate essas marchas de forma suave. Sem que haja aquela patada. Exato, aquele barulho de engrenagem batendo. Quer dizer, uma forma comandada totalmente eletrônica. Tá. Tem uma pergunta aqui só para a gente esclarecer, do Emerson Oliveira. Tem certeza que o farol é Full LED? Não, ele não é Full LED. Vamos mostrar aqui, Marcos. Ele tem a luz de condução diurna. Luz de condução diurna. Muito bem. E as lâmpadas H7. H7, que são lâmpadas halógenas. Mas você pode ver aqui, ó, isso é uma lâmpada halógena e o LED na luz de condução diurna e também nas setas. Não sei se o Yuri consegue mostrar. Muito bem. Acho que a gente tinha comentado alguma coisa disso no começo, né? Mas nas setas e o farol e a luz diurna que condução são de LED. Exatamente. Bom, vamos lá. Bastante pergunta aqui. Vamos ver. Aqui a pergunta do casal multistrada, se é possível ajustar o banco, a gente mostrou, né? Muito bem. É indicada para mulheres, com certeza. Não só a Monster, mas a Monster é uma moto pela questão da altura e do ajuste do banco. Para quem tem a estatura um pouquinho mais baixa, ela é bem indicada sim, tá bom? Pergunta do Quick Shift. Qual o lubrificante utilizado na Monster 1200S? Pergunta do Guilherme Takamine. É o mesmo lubrificante usado em todas as Ducatis. É o Shell Advance 15W50. Shell Advance Ultra 15W50. Muito bem. Tá? Da revisão a gente já falou. Totalmente sintético. Muito bem. A pergunta do Ricardo Tavares. A capa do banco do passageiro é acessório ou vem com a moto? Não. Na verdade, isso aqui já vem na moto, né? E você pode simplesmente tirar e deixar de ser monoposto. Tá bem?
Bom, produção, tem mais perguntas aí pra gente? Vamos, chegou aqui, vamos lá. Samuel Redino, fale sobre o controle de inclinação, estabilidade da moto. Acho que ele está falando do ABS de curvas, ABS cornering. Todo esse controle de inclinação é aquilo que a gente falou. Ele é controlado, a informação vem do EMU, que é um acelerômetro que é colocado aqui no meio da motocicleta que informa para as outras ECUs as inclinações que a motocicleta tem naquele momento. Com isso, ela modula várias funções eletrônicas da motocicleta, tanto o anti-wheeling quanto o freio ABS de cornering. Muito bem. CAD, o Quick Shift pode ser usado em baixo giro? Você falou até a rotação aqui, não né? pode ser usado em baixo giro, só acima de 1.500 RPM. Mas 1.500 RPM para moto não é nada, tá bom, gente? Marcelo Carneiro, ela é muito potente e a Shimada, ela não shima, você pode ver que ela não tem amortecedor de direção. Ela é muito potente, 147 cavalos, uma né? moto quase, bastante forte para uma naked. por uma naked, quase 13 quilos. Mas ela não dá esse efeito, inclusive é uma moto que muito utilizada nos nossos cursos de pilotagem, que é o DRE, Ducati Riding Experience. A gente já disse em outros momentos, se você quer fazer, treinar, aprender a pilotar com mais segurança e mais confiabilidade, procure sobre o DRE, que ainda não saiu o calendário por conta dessa pandemia que nós temos passado, né, gente? Mas em breve novidades chegarão a todos vocês, e é uma moto muito utilizada no autódromo e o pessoal gosta bastante. Bom, o Marcelo ele fale sobre o tire setting. Tire setting, como o Marcos explicou, que é quando você substitui o pneu por uma dimensão não originalmente configurada pela Ducati, você tem que fazer essa configuração aqui dentro do painel. Ele vai ter esse recurso e ele vai mandar você andar com a moto, dar uma certa volta em determinada velocidade. E aí ele vai fazer essa leitura, ele correto? vai calibrar o velocímetro para o novo perfil de pneu que você colocou. Uma preferência de marca você trocou e o perfil não era aquele original da moto, 55, 60, sei lá, depende. Entendi, muito bem. Que inclusive a gente já falou, mas é um chiclete esse Diablo Rosso da Pirelli. Exato, é muito bom tanto para centros urbanos como também para autódromos, para estrada. Ele depois de quente ele transforma a sua pilotagem. Faz toda a diferença. Não adianta, né, a gente ter tanto recurso da moto se não tiver bem calçado em pneus como esses daqui, controlar né? a potência e o freio. Muito bem. Tem mais perguntas, produção? Estamos chegando ao final da live, gente. Eu vou pedir a gentileza de vocês, vou reforçar aqui esse pedido que a gente colocou no começo da live, né, de se inscrever no nosso canal no YouTube, sigam as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, no próprio LinkedIn, que as novidades sempre vão chegar por lá, tá? Mais lives virão, então a gente pede que vocês nos fortaleçam nisso daqui, e eu estou parecendo um blogueiro, né, Marcos, pedindo para se inscrever no canal, né? Tá bom. Fabiana, a frenagem é combinada dianteira e traseira? Não é combinada. Não é combinada? Não é combinada. São independentes os freios. Freios independentes. Muito bem. Então tá bom. Acabaram as perguntas, produção? Tá bom. Gente, a gente está chegando ao final da live. A gente agradece muito por vocês continuarem com a gente. Mais novidades vão chegar. A gente tem, dentro da Ducati, dentro de todos os nossos concessionários, uma linha vasta de acessórios e de vestuário, como vocês podem ver atrás de nós. Inclusive, estou vendo até um battery charger, né, Marcos? Um mantenedor de bateria. Inclusive. Modelo novo, muito bacana. Enfim, você pode visitar o nosso concessionário, como a gente tem dito. Apesar desse momento de pandemia, a Ducati implementou o Ducati Cares, né, que é um projeto de segurança dentro de todos os concessionários do mundo. Ou seja, todos os nossos concessionários respeitam esse protocolo de distanciamento, de higiene e de segurança para que você possa vir fazer um test ride, trazer a sua moto para fazer revisão, manutenção. Você quer trocar sua moto, enfim, você vai ser muito bem recebido e importante dizer que com segurança, certo? Já que você falou do battery charger, só explicar um pouquinho para que serve isso. Tá. Se você usa a sua moto, sei lá, uma vez a cada 15 dias, com o tempo a tensão da bateria ela vai caindo. Esses sistemas eletrônicos modernos, eles são feitos para trabalharem com uma tensão mínima de 12,7 volts, tá? Então é para isso que serve esse battery charger. O que ele faz? Ele mantém essa tensão da bateria sempre
em torno de 12,7 volts. Quando ele está carregando e essa tensão passou desse ponto, ele automaticamente desliga, ou seja, ele é flutuante. Tá? Então é por isso, se você não usa a moto com muita frequência, é importante você ter um carregador de bateria, um mantenedor de bateria como esse. Você prolonga a vida útil da sua bateria. E a gente tem esse modelo para baterias tradicionais de chumbo ácido e também para íons de lítio, que é o caso da Panigale V4. Panigale V4. Muito bem. Tá? Então isso aqui você pode adquirir o acessório em qualquer uma de nossas concessionárias, certo? Exato. É importante se a sua bateria é de lítio, use o carregador para a bateria de lítio. O funcionamento do carregador é diferente, tá? Perfeito. A bateria de chumbo ácido e chumbo ácido. Então, se você não está rodando muito com essa moto, é importante você mantê-la no mantenedor de bateria. Se possível, circular um pouquinho para não deixar o pneu sempre na mesma posição. E sempre que possível, em ambiente aberto, ligar a moto. Falando em ligar, ninguém pediu para ligar. Produção, pediram para ligar a moto? Não? Ou pediram? Vocês querem que liga? Então vamos ligar. Está em neutro aqui, Marco? Vamos ver, tá. Vamos lá, liga aí, por favor. Vamos ouvir o mesmo ruído. Tá aí o barulho característico da Ducati. Barulho forte, potente. Grosso. Quem conhece de moto sabe que é uma Ducati que está chegando, que é uma Ducati. Ou seja, sai da frente. Exato. Muito bem. Bom, outro recado importante também, ela vem com 2 anos de garantia de fábrica. E se você quiser estender a garantia, procure se informar com o seu concessionário ou no nosso próprio website sobre o Everhead, que é o programa de extensão de garantia, onde você tem a oportunidade de estender a garantia da sua moto por até 5 anos. Ou seja, você tem 2 de fábrica, você consegue estender mais 3 anos de garantia, dando toda a segurança, confiabilidade que nós da marca acreditamos e que queremos que você prolongue bastante o uso da sua moto, e no momento onde você for substituí-la, ela com certeza vai estar com um valor agregado muito maior. Né? Não é verdade? Bom, acabaram as perguntas. A gente agradece mais uma vez pelo tempo que vocês dispuseram a nos receber na sua casa ou onde quer que você esteja. Muito obrigado por nos acompanhar. Vem mais live aí, Marcos? Vem, com certeza vem sim. Vem mais live, vem mais lançamento esse ano ainda. Então, novamente, se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas redes sociais, que em breve a Ducati volta. A gente vai voltar com mais novidades, com mais lançamentos. Então, muito obrigado a todos vocês e cuidem-se. Tchau a tutti. Tchau, pessoal. Tchau, Marcão. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Um abraço.